Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado domingo para você, uma excelente semana. Hoje, dia 7 de dezembro. Amanhã, festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira do nosso município de Anguera. Um abraço para o Padre Ornelas e para toda a equipe que está organizando este grande evento para o dia de amanhã. Muito bem, e nós estaremos lá com a graça de Deus. Hoje eu quero falar deste alerta que Nossa Senhora tem feito para nós católicos. Eu peço a caridade de você que nos acompanha aqui no canal de compartilhar esta catequese de hoje. Eu prometo que não será tão longa, né? Muito bem. Eu vou só tentar, eu fui dormir pensando nisso e disse, amanhã eu vou falar sobre isso. Já falei, mas não como falarei hoje. É só essa frasezinha aqui. Não lanceis fora os tesouros espirituais que vos foram oferecidos nas lições do passado. Não lanceis fora os tesouros espirituais que vos foram oferecidos nas lições do passado. Mas por que Nossa Senhora insiste tanto, né, em falar para a gente abraçar as lições do passado? Então a gente sabe que aos tesouros espirituais, ou seja, os ensinamentos maravilhosos da nossa igreja, que ainda existem documentos, o catecismo de São Pio X, por exemplo, é muito bom. Existem documentos, encíclicas de papas que trazem verdadeiramente a vontade de Deus para a sua igreja. A gente sabe que nesse tempo moderno as coisas vão mudando, mas Jesus alertou que passará céu e terra, mas as suas palavras não passarão. Portanto, a verdade de 2000 anos permanece verdade. Pode-se tentar entender no contexto atual algumas situações? Sim, claro, mas não mudar essa coisa, porque quando muda, aí gera a confusão, né? Então, nós precisamos pensar, né, diante quando Nossa Senhora diz, né, não vos esqueçais as lições do passado. Nesse tempo presente, a gente deve entender que o passado e o futuro se encontram, né? E trazem, certamente, um significado profundo. Hoje, no presente, o, o passado, né, e o futuro estão se encontrando. Através dos apelos de Nossa Senhora, ela está nos preparando, nos chamando a atenção para as riquezas espirituais, como ela repetiu ontem, do passado, as coisas maravilhosas, até aquelas devoções antigas que hoje não existe mais, né? Só lá no sertão do Bodocó, como diz o baiano, é que vão encontrar ainda aquelas pessoas, aquelas mulheres, o pessoal chama de rezadeiras, né? Que cantam ofício. Padre Gabriel Vilaverde, por exemplo, tem no canal dele muitas dessas senhoras. Eu já vi, Padre Gabriel gosta, um abraço para ele. Daquelas mulheres piedosas que cantam o ofício. Se você pedir os padres novos, mas eles não vão jamais saber. Mas aquelas senhoras que nunca foram à sala de aula, impressionante é essa. Tem delas que nunca foram à sala de aula. E elas cantam a ladainha, o ofício, em latim, meu amigo. Imagina aí, em latim ainda. Então, eu vi isso muito desde criança, pela roça. Mas hoje em dia, essa beleza espiritual, onde o povo estava ali contrito, rezando, parava para beijar as imagens dos santos, ali passando de mão em mão, e o pessoal, era uma coisa. Quando Nossa Senhora fala, né, sobre não abandonar, não esquecer as lições do passado, ela está se referindo também a essas devoções piedosas que existiam e que desapareceram, e que a tendência é que daqui a 20, 30 anos acabou tudo, irmão. Terço, rosário, infelizmente, será
para os modernistas do futuro, ridículo, rezar terço, coisa ridícula. Já tem padre hoje dizendo, né? Bobagem, ridículo ficar rezando terço. Tem padre que diz tá nas redes sociais aí, entende? Eu já vi pessoas fazendo críticas dizendo que o padre disse, mostrou lá o vídeo, o padre falando mesmo. Não, é melhor ajudar os pobres do que ficar perdendo tempo rezando terço. Não, reza o terço e ajuda os pobres, né? Então, eles querem tapar o sol com a peneira e é impossível, né? Então, esse tempo de agora, que Nossa Senhora nos alerta, né? É o tempo sagrado. Nossa Senhora diz: viveis no tempo da graça. Viveis no tempo da graça. Então, eu entendo que este é o tempo sagrado, né? Onde Deus vai nos formando, onde Deus vai corrigindo, onde Deus vai conduzindo os passos da gente para um caminho bom, para uma certeza plena de eternidade. Então, quando a Mãe Santíssima diz que é para a gente não esquecer as lições do passado e que este tempo, aí às vezes as pessoas não entendem os mistérios de Deus. Mas como Nossa Senhora pode chamar um tempo para nós, tá, pecador, um tempo desgraçado desse, de tanta confusão, guerra, violência, coisa do capeta. E ela chega e diz: eis o tempo da graça. Porque Nossa Senhora tem uma visão adiante da nossa. Ela enxerga o que eu e você não conseguimos, impossível eu e você enxergarmos. Mas Nossa Senhora está nos dando a mão cheias oportunidades para a gente crescer na fé e sermos bons católicos. Agora, para compreender plenamente o que Nossa Senhora, né, nos pede hoje, é indispensável a gente voltar a olhar para trás. Agora, não é para você olhar para trás com aquela coisa, sabe? Tem aqueles. Às vezes eu também digo: quem vive de passado é museu. Depende do passado. Quando se trata das coisas de Deus, não é coisa de museu. Não é para se tornar uma nostalgia. Não, não é isso não. Quando Nossa Senhora quer nos fazer enxergar os tesouros, as lições do passado, ela sabe do que ela está falando. Você imagina que o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele não desprezou as lições do seu passado. Como do seu passado? Ele nasceu, antes dele tinham os profetas que ensinavam e ele não desprezou. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar. Aperfeiçoar não é mudar a palavra de Deus, mas é fazer as pessoas entender no seu tempo atual o que Deus quer dizer para a sua vida. E é isso que Nossa Senhora está alertando para nós católicos e, sobretudo, para a igreja. Então, isso é uma coisa bonita. Quando Nossa Senhora faz a sua declaração de amor. Eu vos amo como sois. Olhai para Jesus. Jesus vos ama. Vos espera de braços abertos. Isso é uma coisa rica demais. E a gente, às vezes, perde tempo com besteira, né? Então, ela está nos recordando aquilo que a igreja, né, mestre e mãe, nos ensinou ao longo de muitos séculos. Quando ela diz isso. Lições do passado, ensinamento da igreja, mestre e mãe que nos ensinou séculos a fio para trás. Ou seja, será que aqueles ensinamentos todos foram errados? Apenas o tempo de hoje é diferente. Eu sei, mas não sou ignorante. Pelo menos em algumas coisas eu não sou. Nisso eu não sou. Eu sei que os tempos de hoje são diferentes. Quando eu nasci não tinha celular. Quando Nossa Senhora apareceu em Anguera, em 87, não existia internet nem celular. Pelo menos para ninguém aqui, né? Você imagina, se existisse, a gente teria feito um bem maior, mais do que a gente faz hoje. Mas também se alguém dissesse para mim que a gente ia ter um telefone para andar para cima e para baixo, dentro do bolso, né? Ué, eu vou ter um telefone que eu vou andar para cima e para baixo, dentro do bolso, e a gente vai poder se comunicar em qualquer lugar. E não acredito nisso não. Eu seria o primeiro a dizer. Mas é verdade. Hoje a gente já tem o celular. Claro que você sai da área de cobertura, desaparece o sinal, né?
Mas existe hoje outros meios. Eu sempre disse que iria comprar uma dessas internet via satélite e fico indo. Aí, nos últimos dias aí aconteceram algumas coisas, inclusive dia 29, quando houve uma falha na internet, eu disse, pronto. Aí eu fiquei chateado, sabe? Eu, em vez de fazer a catequese no estúdio, fui fazer dentro do santuário, deu um problema na internet e acabei não fazendo. E quando eu voltei para fazer, já tinha ficado zangado, chateado. Aí eu fiquei tudo perdido, a coisa não prestou. Aí depois agora eu vou comprar. Depois eu comprei, tá para chegar. Então, apenas, mas e se falta energia? Chegou ontem de tarde. Eu não estava nem em casa, foi até a vizinha que recebeu esse bichinho aqui. Ó. Isso é um paia, não sei como é o nome desse bicho aqui. Bank. Que é para carregar celular, carregar esse bicho todo e carregar antena. Ou seja, se eu tiver no santuário e faltar energia, com esse bichinho aqui que você pode levar na mão, eu vou fazer a transmissão do mesmo jeito, porque eu vou ter com esse bicho carregado aqui e vai ter energia aqui dentro. Entendeu? Pois é. Mas se alguém dissesse para mim isso no passado, a gente tem que ir aprimorando, ir correndo atrás da tecnologia, sem esquecer o essencial, Deus. É para as coisas de Deus, né? Que eu estou, óbvio, fazendo isso. Não vou querer para outra coisa, mas para evangelizar, entende? Para a gente poder levar a palavra de Deus na hora certa, com precisão, ou, quem sabe, porque é difícil a gente fazer uma transmissão. Eu sempre quis mostrar, eu falava com o jornalista Marcos Valentim, Valentim, essa procissão de Santana é tão bonita, mas se tivesse uma internet, pudesse... Pronto, agora vamos bater. Na procissão de Santana, nas festas que tiver, a gente pode levar dentro da mochila aquela antena com esse bicho aqui, e ele aguenta transmitir durante 5 horas. Você está entendendo? Mas se alguém dissesse isso para nós no passado, isso até vai ser bom para o canal Pelos Urgentes, né? Se a gente ouvisse isso no passado, dizia, isso é doidice, como é que pode uma coisa dessa? Então, eu sei que os tempos de hoje são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Então, Deus não mudou. Quem muda somos nós, e às vezes para pior. E não podemos mudar para pior, né, meus irmãos? Então, aqui, essas mensagens do céu que Nossa Senhora traz aqui em Anguera, traz esse clamor, esse chamado, para a gente não esquecer, para a gente ser fiel à igreja. Quando Nossa Senhora diz, eu repito que eu fui dormir pensando, engraçado. Nossa Senhora, no bom sentido falando, é teimosa, viu? No bom sentido, teimosa. Porque enquanto muita gente na igreja do filho dela não quer mais dizer que a igreja católica é a igreja de Cristo, por respeito ao ecumenismo, Nossa Senhora vai e bate na mesma tecla. A única igreja do meu filho Jesus é a igreja católica. Será que a gente só vai ouvir da boca de Nossa Senhora essa verdade? Será que nós católicos vamos entrar na onda também do modernismo e por respeito aos que não são católicos, a gente vai abandonar essa verdade eterna de Deus? Pois é, meus irmãos. Então, por respeito às outras religiões, querem diminuir até Nossa Senhora. Sim. Causar confusão. Será que o senhor que é padre teria coragem de amanhã, né? Será que quem vai pregar amanhã na festa de Nossa Senhora da Conceição vai ter coragem de dizer, olha, a gente não pode mais dizer assim, assado? Seria uma vergonha uma coisa dessa. Entende, meus irmãos? Então, o sistema é tão violento que ele se infiltra em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja. Começou na política, né? Aparelhando tudo, fazendo um cerco para acabar com tudo. Aí depois vamos partir para a religião. E aí vai. Mas ainda bem que a gente tem Nossa Senhora para nos alertar. Só cai na armadilha quem quiser. Quem quiser a salvação é só seguir, né? Agora, por que Nossa Senhora
usa essa expressão, não vos esqueçais as lições do passado. Por que será? Obviamente, porque dessas lições do passado, que ela fala aqui na mensagem, essas lições do passado parecem ter sido abandonadas pela própria igreja. Eu não estou aqui falando mal da minha igreja, estou só alertando para que os padres e bispos não caiam nesta armadilha, né? A gente sabe, eu falei ontem na catequese, existem documentos da igreja que proíbem isso. E por que faz? Se proíbe, não é para ser feito, né? Nós leigos nos sentimos amarrados às vezes, porque a gente sabe que existem os abusos de autoridade. Claro que em parte da igreja, aqui na minha diocese, eu nunca fui vítima de abuso de autoridade. Porque se eu for, eu vou explodir. Aí não tenha dúvida que eu explodo, né? Mas graças a Deus, Dom Zanoni nunca abusou da sua autoridade para comigo, não. Ele me respeita e eu o respeito. Aí a coisa anda tranquilamente. Mas em muitos lugares não há isso. Tem padres e bispos que abusam da autoridade. E isso é uma coisa feia dentro da Igreja Católica. Repito, aqui no meu território, eu não passo por isso. Pelo menos, nunca fui atacado diretamente por nenhuma autoridade da igreja. Não. Coisas que foram ditas, para mim não faz sentido, então deixa quieto, né? Nossa Senhora é mais forte do que qualquer coisa. Nossa Senhora foi enviada por Deus. Não foi a gente que rezou, fez promessa para Nossa Senhora descer do céu. Foi Deus que mandou. Pronto, acabou. Então, esses ensinamentos que parecem ter sido abandonados, Nossa Senhora, ela sabe que são como tesouros esquecidos no soltão espiritual, né? Esqueceram, né? Enterraram esses tesouros espirituais que não podem ficar enterrados. É preciso ressuscitar essas devoções, essas piedades populares que levou tantas pessoas a se santificarem. Quantos santos da Igreja Católica se tornaram santos por causa da devoção à Nossa Senhora, por causa do rosário? Me dá o nome de um santo aí que foi canonizado pela igreja e que não era devoto de Nossa Senhora. Porque se a igreja canonizou algum santo que não era devoto de Nossa Senhora, se eu tiver ele aqui em casa, eu jogo para fora. Na maior tranquilidade. Porque aí, para mim, nem no céu entrou. Porque ninguém pode chegar à santidade sem ser devoto da Mãe Santíssima. Eu desconheço que a igreja tenha canonizado alguém que não era devoto de Nossa Senhora. Porque se isso fez errado. Porque essa pessoa não entrou nem no céu. Entende o que eu estou te falando? É por aí. Vamos voltar aqui para a mensagem ainda. Então, Nossa Senhora, ela traz esse ensinamento sólido quando ela diz: a verdade do meu filho, contida no Evangelho, é uma verdade inegociável. Então, aqui são ensinamentos sólidos, meus irmãos. Doutrina segura, verdades que sustentam e que sustentaram santos e mártires na Igreja Católica. Quando Nossa Senhora diz essas coisas que chocam, porque choca, né? Porque no tempo de hoje não se pode mais dizer praticamente, mas tem algum documento que proíbe? Não, não precisa de documento proibir. Mas só doido da cabeça é que não percebe que essas coisas, pelo menos no coração do catolicismo, não se fala mais, né? A gente não vê. Eu não me recordo. Francisco, certeza de 100%, nunca disse. Leão, não vi ainda, pode ser que ele já tenha dito. Mas eu quero um Papa. Nós queremos um Papa. Eu espero que Leão seja este Papa, que deixe claro para o mundo inteiro a Igreja de Cristo e a Igreja Católica. Pronto, acabou. Que diga isso para todo mundo. Que quando não diz, aí, ou seja, aí Nossa Senhora diz assim, cadê? Eu separei aqui. Uma frasezinha, só uma frasezinha, porque aí eu pego a frase e vou tentando destrinchar, né? Cadê você? Aqui. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Pronto. O silêncio de um Papa fortalece os inimigos de Deus.
O silêncio de um católico leigo como eu e como você, batizado, fortalece o inimigo de Deus. Se a gente, por respeito humano, não fala a verdade, as almas se perdem, meus irmãos. Então é preciso ter a coragem de falar a verdade. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê a ação de Deus, né? Formando o seu povo, educando na fé, como eu vi. Sim, eu vi na roça. Eu via, quando criança, os padres chegarem na fazenda, descendo do carro. Vi muito o padre Gerardo fazer isso. Já o padre de batina, só dava de batina. A batina branca, o padre Gerardo. Não era nem branca, assim, ele tinha uma branca e tinha uma assim, quase que branca, mas era mais puxada para o begezinho, assim, mas era clara. Eu via, eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho uma cena que me fez lembrar, interessante, né? Um dia desse, antes do padre Francisco ir embora, só Deus sabe onde é que eu vou achar esse trem aqui. Talvez eu nem ache, né? Ou eu acho. Eu queria achar uma foto aqui para só mostrar a você que coisa bonita. Quando eu vi uma... Achei aqui a cena. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá vendo aqui? Deixa eu desligar a luz para ver se não atrapalha. Depois eu ligo de novo. Tá vendo aqui? É um curral. Tá vendo? Aqui atrás do curral. É um curral que eu fiz, né? Para cuidar dos meus animais. Aqui foi eu que tirei essa foto. E atrás do curral você vai ver que tem aqui, cadê? Deixa eu focar. Não vai focar não. Mas dá para você ver que tem dois homens em pé. Um é o padre Francisco, outro é o Dimas. Dimas é um senhor de Rondônia que tem uns 15 dias aqui na região com a gente. Aí quando o Dimas viu o padre, Dimas disse: padre, o senhor me atende em confissão? Mas, oxe, Pedro, atrás de um curral? Podia. O curral ainda não. Só amanhã parece que vão começar a mexer com bicho nesse curral. Mas poderia estar os bichos lá dentro. Entende? Sem problema nenhum. O padre vai atender os fiéis. Quer dizer, então o padre só pode se confessar se estiver dentro da igreja? Não. Se uma alma pede ao padre, padre, eu queria ser atendido em confissão, o padre tem que atender. É a sua missão. E o padre Francisco, um abraço para ele, com certeza ele assiste às nossas catequeses aqui. Então, quando o padre foi atendê-lo em confissão, eu ouvi ele pedir, né? Fiquei esperando a resposta do padre. O padre, sim, mas onde? Aí quando o padre disse, onde? Padre, desça aí, vai atrás lá do curral lá. A gente ficou cá trabalhando, né? E o padre foi atender o Dimas em confissão. Eu achei, olha lá, os dois em pé. Eu achei uma coisa linda. Ou seja, atrás de um curral, de um estábulo para animais, o padre foi lá para ajudar a salvar uma alma, atendendo um pecador em confissão que queria se confessar. Tá entendendo? Então, essas coisas piedosas não podem deixar de existir. Os padres... Ah, não, mas peraí, minha senhora, no meio da rua, imagina você encontra um padre, o padre da sua cidade aí, no centro da cidade. Você está sentindo necessidade de confissão. Se o padre for bom, ele vai te atender. Debaixo de uma árvore ali na praça, não tem problema nenhum. O sacramento, o pedir pode, deve. Então, quando se tem padre bom, muitas almas se salvam. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Aí, nesse sentido também, eu não separei aqui, claro. Eu falei aqui, para citar um exemplo, mas eu lembrei que Nossa Senhora pede para ir ao confessionário. A gente sabe que muita gente, né, nos tempos de hoje, considera essa coisa ultrapassada. Que coisa ultrapassada? Para que isso, né? Pede perdão diretamente a Deus. Será que se você e eu pedir perdão diretamente a Deus, Deus não nos perdoa? Claro que ele perdoa, né? Deus perdoa também, mas existe um meio sacramental, existe um sacramento deixado por Jesus.
Não significa, a igreja nunca pregou que se uma pessoa entra no quarto, faz essa oração e pede perdão a Deus, que Deus não vai perdoar. Se fosse assim, muita gente ia para o dos infernos. Porque, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no Nordeste, tem lugares que o padre só vai celebrar a missa de 6 meses. E o povo? Entendeu? Tem lá os ministros da palavra, que fazem a celebração da palavra, não é missa. E os ministros da Eucaristia, que dá comunhão para o povo, porque o padre só vai de 6 meses. E às vezes o padre vai de 6 meses, desce do carro, celebra a missa e vai-se embora e nem confessa o povo. Por preguiça alguns. Desculpa dizer, mas é verdade. Então, o padre não pode ser preguiçoso, de não querer atender as pessoas quando precisa. Quantas pessoas morreram no hospital, precisando do padre, e o padre não foi lá. Aí Nossa Senhora diz, não os esqueçais as lições do passado. Quais são as lições do passado? No passado, o padre saía da casa paroquial, ia para o hospital, passando de quarto em quarto, dando bênção para os doentes. Hoje em dia, para um padre que está no hospital, tem que ser bajulado, vamos chamar logo assim, né? Dizer logo assim. Ó, suor. Às vezes, meu amigo, tem pessoas que me pedem, Pedro, arruma um padre para... Aí, meu amigo, é difícil. Difícil. Tem um que é amigo nosso, aqui da nossa arquidiocese. Eu tenho vários amigos. Mas vou citar o caso de um, porque quando tem assim, eu sei que ele sempre se coloca à disposição. Padre Antônio. Padre Antônio é uma figura maravilhosa. Um abraço, Padre Antônio, potência da galáxia. Padre Antônio é um caba bom, né? É um padre jovem, reza por ele. Mas ele, se ele disser que não pode, é porque não pode. Mas eu nunca vi Padre Antônio negar de visitar um doente, sabe? De morrer uma pessoa e precisar ir lá, coisa, ele sempre está lá. É assim que a gente... É preciso de padre assim. A igreja católica é uma coisa linda. A nossa igreja é uma coisa maravilhosa. Mas precisa melhorar muito nesses aspectos todos. E não é Nossa Senhora que tem que vir do céu para dizer o que tem que fazer, não, irmão. Está tudo escrito nos documentos da igreja. A mãe de Deus vindo do céu para dar conselho para os padres. Mas que coisa é esta? Quando está tudo documentado, séculos, ensinamento, Nossa Senhora veio para relembrar. Aí ela diz, não vos esqueçais as lições do passado. E muitas pessoas acabam não entendendo isso. Então, por isso que eu quis, de uma forma mais esmiuçada, falar aqui nessa catequese de hoje. Então, pela mensagem de Nossa Senhora de Anguera, lembrar as lições do passado nada mais é do que um ato de fidelidade à doutrina de sempre da Igreja Católica. Um ato de fidelidade, um ato de fé e fidelidade àquilo que a Igreja sempre ensinou. Por isso ela vai repetir isso. Não vos esqueçais as lições do passado. Quando a gente faz isso, que Nossa Senhora pede, a gente está reconhecendo aquilo que a Igreja já iluminou com clareza, né? Não pode ser mais, não pode voltar mais atrás dessa verdade. Não pode desprezar essa verdade. Não pode abandonar essa. É uma coisa que não pode ser. Como é? Então, descartado. Pronto. A igreja já bateu o martelo. É isso aqui. Não pode descartar isso, não. Porque aí vem aquelas formas piedosas de celebrar a missa. Eu prefiro, claro, chegar numa missa silenciosa. Sem palmas, sem gente, sem mulher com roupa desgraçada fazendo a gente pecar. Eu prefiro. Aí quando você vai... Por isso que Satanás detesta, odeia a missa de sempre. Tem vários nomes, né? Missa tridentina, no rito tridentino, missa de sempre, né? Por que o diabo detesta? Porque lá, dentro da celebração dessa missa, onde estiver celebrando, filho, tu não vai ver batata de perna de mulher nem para fazer um chá. Estou usando uma metáfora doida aqui, viu? Nem para salvar uma alma tu não vai ver as coxas de mulher, não vai ver barriga de fora, não vai ver homem de bermuda, de short, camiseta, né, de ginástica. Tu não vai ver, não, irmão? Onde se celebra a missa tridentina ou a missa de sempre, né? Todo mundo sai de casa paramentado com roupa de missa. Não é com roupa de praia, não, né? Mas
Na Santa Missa que eu acabei de participar antes de chegar aqui ao vivo, eu vi umas roupas viradas no cão, entende? Vi umas roupas bem escandalosas. As costas, uma alça aqui, a cara não tinha alça, o negócio meio cortado lá no fundo, passou na minha frente o trem. As costas todo de fora. A gente na fila da comunhão lá vai aquela bagaceira na frente. Um taco de saia que não dá nem para fazer roupa de boneca Barbie. Pois é. Mas Jesus está lá. Mas o povo, na ignorância, os pais dão roupas desgraçadas para os filhos, cresce dessa forma e acha que isso é normal. Mas não é normal. Então a gente tem que saber que aquilo não é normal. Não é a coisa de Deus isso não, irmão. Agora, tem que ter coragem, né, de consertar o erro. Então, Deus está formando o seu povo através do apelo de Nossa Senhora. Mas você não é obrigado a acreditar em aparição, porque a aparição não é dogma de fé, né? Então, quando a gente usa, digamos assim, eu tenho saudade. Ontem. Ali próximo ao santuário, nós trocamos meu filho. Ele tem uma casa de material agropecuário, né? Então, meu primo Gessé mandou eu comprar um remédio lá para jogar no lombo dos gado, por causa das moscas. E a gente começou, eu com o dono, né, que eu conheço, a conversar e falar não sei o quê. E a gente falava alguma coisa de tecnologia, sei lá. Aí eu disse, rapaz, eu tenho saudade daquele tempo. Ele disse Deus me livre. Eu quero é coisa para frente, para avançar. Não quero voltar para trás, não. Mas eu sei, como eu disse anteriormente, há coisas hoje que são mais modernas. Olha eu aqui sentado dentro do meu estúdio, com o ar-condicionado ligado aqui, tudo fresquinho, uma beleza, com as luzes, tudo, equipamento, coisas novas que eu comprei, coisas, um celular novo que eu ganhei, né? Para melhorar a qualidade das transmissões e por aí vai. É bom? É bom. Mas eu estou falando no sentido espiritual. Coisa material, tudo bem, vamos avançar nas coisas materiais. Entende? Ou seja, daqui a 15 dias, eu posso fazer uma transmissão ao vivo de qualquer lugar desse Brasil, em qualquer meio da estrada, dentro do mato, onde tiver. Eu só preciso jogar a antena dentro da mochila, botar nas costas e levar esse bichinho que chegou ontem. Só isso, mais nada. Transmissão ao vivo para qualquer lugar do mundo. Entendeu? É bom? É. Mas eu estou falando no sentido espiritual. Essa coisa aí é boa. Mas o sentido espiritual. Eu vou usar essa coisa boa para entrar na onda do tempo de hoje. Porque se eu entrar na onda, acredite, a coisa avança. Mas Deus diminui na vida da gente. Eu não quero que a coisa avance e Deus saia. Não. Eu quero que Deus fique e eu use de forma equilibrada a tecnologia que me é oferecida. Né? Vamos voltar para cá, para a mensagem ainda. É que eu separei um bocado de trecho aqui, mas acho que não vai dar, não. Essas catequeses têm que ser divididas em 3 partes. O nosso tempo de hoje, né? Nossa Senhora diz assim: o que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Ou seja, esse tempo presente, ele se torna um ponto onde tudo se integra quando se está com Deus. Eu não vou esquecer aquilo que o meu pai me ensinou, o que os padres velhos das minhas paróquias me ensinaram. E eu vou ter a possibilidade de querer fazer as coisas certas agora. Ah, não. Lá adiante a gente vê o que é que faz. Vamos aproveitar agora, né? Não. Vamos aproveitar agora, mas com Jesus. Eu não posso querer aproveitar agora sem Deus. Você não pode andar sem Deus, como se você... E quando você tropeçar, quem vai te levantar? Então, a gente precisa andar com Deus agora. Esse é o tempo. Quando Nossa Senhora diz que o que a gente tem que fazer é não deixar para o amanhã, para o futuro. Você quer fazer caridade? Faça hoje. Você quer mudar? Mude agora. Você quer amar? Ame agora. Quer perdoar? Agora. Por quê? Nem eu nem você temos a capacidade de saber se daqui a 10 segundos a gente vai estar vivo.
Entende, meus irmãos? Só Deus é que sabe. Então, o passado também vai nos recordar que somos o que devemos crer. Sim. Quando você olha para o passado e vê aquilo que você aprendeu, vai nos recordar aquilo que a gente deve crer. Devemos ser e naquilo que a gente deve crer. Porque senão as coisas modernas vão nos contaminando, tirando Deus do centro, colocando lá no fim da fila. Tem pessoas aí, meu irmão, que se for procurar Deus na vida, não acha nem com um binóculo da NASA. Nosso Senhor está lá no fim da fila. Não, Deus tem que estar na frente. Quando Pedro, meu xará, lembra? Quis dar pitaco, falar o que não devia, Jesus disse, primeiro Papa da Igreja Católica, Jesus disse, para trás, Satanás. Deu um corte rápido, Tramontina Federal, no Pedrão, meu xará, que Pedrão foi murcho. Parabéns. Quem tem que estar na frente é Jesus. Se ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu vou atrás de Jesus. Porque se tu botar Jesus para trás, tu fica perdido. Tu encontra, né? Ó, o caminho vai e começa a se abrir em dois. E agora tu vai para onde? Porque se tu tiver com Jesus, tu segue onde ele for. E se tu entrar na bocada errada? Aí, meu irmão, já foi. Perdeu. Então, esse tempo presente, não deixeis para amanhã o que podeis fazer hoje. Então, o presente é o tempo de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Aprendeu com os pais, com os avós, né? Uma coisa assim. Então, claro, o futuro, a gente sabe que é a promessa daquilo que espera a gente, né? Nossa Senhora diz, caminhais para um futuro de grandes provações, mas confiai, eu e meu filho Jesus estaremos convosco. Não desanimeis, aconteça o que acontecer, não percais a vossa fé, não vos afasteis da igreja verdadeira de Cristo, que é a igreja católica. Apesar de todo o desmando que a gente vê dentro da igreja nos tempos atuais, Nossa Senhora está dizendo, não se afaste da igreja. Claro que Nossa Senhora está dando a gente uma aula perfeita, que ninguém consegue dar. Porque ela está pedindo para a gente, ela reclama dos erros que tem na igreja e pede para a gente permanecer na igreja. Aí agora, é para obedecer? Não. Você obedece o que tiver certo. Se tiver errado, você não vai obedecer. Por isso que é importante aprender, estudar. Aprender com Nossa Senhora, estudar o catecismo, escutar, como é que ela fala? Deixa eu ver se acho que eu coloquei aqui em algum lugar. Cadê você? Que eu abro uma página aqui no Word aqui. O título é Tema para Catequese. Aí eu vou lembrando de uma frase, vou lá, pego na mensagem e coloco aqui. Tem uma que Nossa Senhora fala. Deixa eu botar aqui um Ctrl L. Aí, deixa eu botar aqui. Permanecei firmes ao lado dos valentes soldados de Batina. Essa frase que eu queria. Nossa Senhora pede para a gente permanecer firme ao lado dos bons sacerdotes, dos valentes soldados de Batina. Pois é aqui que está o segredo. Então, quando Nossa Senhora dá esse conselho, ela sabe. Está nos indicando que tem bons padres, tem bons bispos, temos bons cardeais, mas temos 100%? Não. Talvez menos da metade. Talvez não, com certeza. A maioria debandou, irmão. Debandou. É verdade, meia verdade, mentira. Verdade, meia verdade, mentira. Aí não dá. A gente tem que estar num cabo que diga a verdade. Se diz uma verdade aqui, uma mentira ali, uma meia verdade cá, aí você se atrapalha e se perde eternamente. Então as mensagens de Anguera insistem para nós. Muitos se afastaram da verdadeira doutrina. Muitos rejeitaram o que a igreja do meu Jesus sempre ensinou. Aí Nossa Senhora alerta porque querem reinventar uma nova doutrina. Ela já reclamou. Mas o caminho seguro, sabe qual é? Volto de novo, a lição do passado. É o caminho dos santos, da tradição viva, das lições que o céu nunca, né, permitiu que se perdesse. O céu nunca permitiu que se perdesse esses ensinamentos maravilhosos, tesouros espirituais, que Nossa Senhora sempre aponta na sua mensagem. Um dia muitos vão se arrepender, meus irmãos, mas não tem mais jeito. Então, se a gente vive o tempo de hoje iluminados por essa fé que Nossa Senhora aponta, a gente vai se tornar como que discípulos vigilantes, né? Atentos. Ninguém vai nos enganar.
Agora, se a gente vacila, aí agora, irmão, a coisa começa a complicar. A gente tem que entender uma coisa, pelas mensagens de Anguera, que o passado, o meu e o seu, não é um peso. Aquilo que eu e você, o peso é os erros que a gente cometeu no ano passado é peso. Aí não estou falando do pecado, não. Estou falando das coisas boas, das lições, dos ensinamentos. Isso não é um peso. Ao contrário, é uma lâmpada para iluminar o nosso caminho agora. Então, essa frasezinha, olha que eu estou fazendo essa catequese, estou aqui falando há quanto tempo? 41 minutos, está na hora de parar. Só em cima de uma frasezinha de Nossa Senhora. Não vos esqueçais as lições do passado. E a de ontem ela disse assim: não lanceis fora os tesouros espirituais que vos foram oferecidos nas lições do passado. Então aqui dá uma catequese, o dia todo fica aqui sentado até 5 horas da tarde, falando, mostrando dentro da doutrina católica coisas riquíssimas só por causa dessa frase. Por isso que eu quis trazer isso na catequese de hoje. Então, não tenha medo do futuro. Nossa Senhora diz: não tenhas medo do amanhã, eu sou vossa mãe e estarei ao vosso lado. Então, o futuro não é para causar medo para ninguém, mas é para a gente ter esperança na promessa de Nossa Senhora, que vai estar do nosso lado, que Jesus vai estar conosco. Não tenha medo, não. Então, o hoje, o agora, se transforma no lugar onde a graça vai agir. Se Nossa Senhora diz: confiai, não haverá derrota para os meus devotos, não haverá derrota para aqueles que são fiéis ao meu Filho Jesus. Então, o tempo de agora vai se transformar num lugar seguro quando a gente abraçar a fé. Vai purificar, vai restaurar, vai preparar o coração para os tempos difíceis que virão. Porque ela diz aqui: tempos difíceis virão e muitos perderão a verdadeira fé. Não tenha medo disso. Você se segure, construa sua fé sobre a rocha que é Cristo, não sobre a areia, que quando vier a tempestade da vida, aí você desaba junto com tudo. Tá? Então, quem quer Cristo tem que ser firme na sua fé. Então, no tempo de hoje, Nossa Senhora está nos convidando a recordar o que Deus já fez na nossa vida, o que Deus fez na igreja no passado e que não pode ser esquecido. Essas coisas que Nosso Senhor deixou para nós, a gente não pode jogar fora. Precisamos guardar o que Ele nos ensinou através da sua verdadeira igreja. A gente precisa permanecer firme naquilo que sempre foi verdade. Que Jesus disse, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Então, seja firme na sua fé, abrace a verdade, porque quando o futuro se abrir diante de você, a gente possa ser encontrado na fidelidade a Jesus. Firmes na fé, sem medo de errar. Então, eu encerro lembrando a frase: nas lições do passado, perdão, não lanceis fora os tesouros espirituais que vos foram oferecidos nas lições do passado. Então, aqui, por causa dessa frase, uma catequese de 45 minutos. E se eu fosse destrinchar mais, daria aqui, para medir, não daria tempo. Mas a gente volta no futuro a falar sobre isso, que é importante. Nossa Senhora, por isso que eu coloquei esse título aqui, né? Um alerta da Mãe de Deus aos católicos. E ainda coloquei, deixei nessa foto aparecer a Basílica de São Pedro. Porque isso não vale só para leigo, não. Vale sobretudo para os consagrados. Tem muita coisa que ainda vai mudar. Nossa Senhora disse, né, que ontem também, a semente do mal se espalhará na casa de Deus. Haverá grande cegueira espiritual em toda parte. Mas aconteça o que acontecer, permanecei fiéis à igreja do meu Jesus. A vitória virá para os justos. Coragem. Não. Se ela está nos garantindo, eu tomo posse. Eu não serei derrotado. Eu vou dar um conselho. Não é nem para vocês que estão me assistindo agora. Ou talvez alguém esteja me assistindo e tome esse conselho. Não mexa em Nossa Senhora, não, irmão. Mexa não. Eu vim avisando que muita gente iria se arrebentar porque mexia com Nossa Senhora de Anguera. Tá bom. Espero que alguém esteja me ouvindo. E lembre do que eu falei.
Até disseram que eu estava rogando praga. Não. Digo que eu rogar praga em alguém aqui, que a praga vem para cima de mim. Eu estou só alertando, porque eu tenho 38 anos de missão e já vi muita gente se arrebentar. A bagaceira pesada. Parecia uma maldição em cima da pessoa. Por quê? Porque mexeu com a mãe de Deus. Não é que Nossa Senhora quer isso para a vida do filho dela, não. Nossa Senhora ama todos os pecadores. Mas o filho dela mexeu com a mãe dele. Ele tira o braço da frente e deixa a bagaça acontecer. Eu estou avisando. Por isso que eu já tive todos os motivos e tenho. Vou ser bem sincero. Eu tive e tenho todos os motivos para nem querer passar em frente à igreja católica. É tempo católico? Se benzer, vou lá não. Pois é, perseguição, calúnia por parte de gente da minha igreja em cima de mim. Aí eu aqui, e cadê os inimigos? Todos derrotados. Muitos já se foram, outros estão para ir. E eu continuo por aqui. Não sei até quando. Sinto que não está muito longe, mas beleza. Enquanto eu tiver, eu quero morrer na vitória de Deus. Mas não mexo na mãe de Deus, não. Agora, tem pessoas que não têm humildade de reconhecer. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Reconhece que tu mexeu no que não devia. E aí, Deus folgou a mão. E é bom que tome consciência logo, porque se continuar, a derrota será geral. Problema, avisado, tá. Mas Pedro Regis é mentiroso, é doido, fala besteira, tá bom. Então continua pensando assim. O recado, a carapuça já sabe, né? Não são para vocês aqui do meu canal, que são homens e mulheres de bem, não. É para malandros que de vez em quando passam por aqui. Recado tá dado. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, derramai sobre nós bênçãos de paz, saúde, cura, libertação e salvação. Visitai os lares de todos os vossos filhos e filhas que neste momento ouvem esta prece. Abençoai suas vidas, protegei-os, guiai-os pelo caminho do bem e da santidade. Dai o livramento de todo mal para todos nós, pobres pecadores. Ajudai-nos a viver conforme o desejo do vosso Filho. Ajudai-nos a ser mansos e humildes de coração. Guia nossos passos para o caminho do bem e da santidade. Ajuda-nos nas nossas necessidades materiais e espirituais. Suplicai misericórdia ao vosso Filho Jesus para todos aqueles que perseguem os seus projetos aqui em Anguera. Tende misericórdia de todas essas almas. E ficai conosco. Haja o que houver, nós confiaremos em vós. Por vossas mãos santas e imaculadas, abençoe todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, onde quer que estejam, que sejam todos abençoados em nome de Jesus e em vosso nome santo e poderoso. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 3 horas da tarde. Continue acompanhando o canal Apelos Urgentes. Se você não ouviu a meditação que a gente fez do Evangelho, eu até vou ouvir, né? A gente acorda com sono. Eu estava na igreja, né? O padre falando e eu tentando lembrar, né, algumas coisas do que eu tinha dito, né? Eu vou até me escutar de novo, porque às vezes a gente está cansado, com sono, mas tudo bem. Mas se você não ouviu, escuta aí. Eu acho que vai te ajudar em alguma coisa. Fica com Deus. Até mais tarde. Deixa o seu joinha que é importante, tá? E se puder, compartilha também.